que os alunos estão com o login, Uhum. né? Nós estávamos verificando essa questão. Mas acredito que podemos ir iniciando, né? Sim. Faria a gentileza de fazer a abertura, professor Roberto? Bom, então, uma boa noite a todos. As pessoas que estão nos assistindo, a professora Mônia, nossa coordenadora do MBA em Gestão para Telecom da FISU, o Dr. Álvaro Bezerra de Menezes, que é da Lari, que está aqui hoje para fazer uma fala para os nossos assistentes. E quero lhe agradecer, doutor Álvaro, por se disponibilizar. A gente sabe que a Lares é uma empresa super importante nesse mercado lá de telecom, e o senhor nos traz a sua experiência lá para passar, então, hoje, nessa noite aqui para os nossos assistentes, nossos futuros alunos, e já aproveitando para dizer que as inscrições ainda estão abertas para a turma 2 do MBA em Gestão em Telecom. Para quem não conhece, a FISU é uma instituição de ensino superior localizada na Serra Gaúcha, na cidade de Garibaldi. Somos basicamente uma escola de gestão em negócios e mantemos vários MBAs todos eles com se propondo a levar conhecimentos de gestão em negócios para profissionais, normalmente profissionais de formação técnica, mas que estão em espaço de gestão. E aí a professora Mônica, juntamente com o professor Fabiano, juntaram um time extremamente competente para abordar as diversas dimensões da gestão das organizações e, e especialmente profissionais que estão atuando no mercado e muitos que, inclusive, desenvolvem ferramentas que são aplicadas ao setor. Então, é um MBA que, embora ele sendo síncrono, não sendo de presencialidade física, mas ele é um MBA que permite toda uma relação entre professor e alunos e alunos, tá? Que é um espaço de interação, de troca de experiência. Então, convidamos os que ainda não se inscreveram, que façam isso, os que se inscreveram que ainda não completaram o processo, que o façam, né? Para a gente Uhum. iniciar nossas aulas. Então, uma satisfação, desejo a todos uma noite proveitosa, né? Que eu tenho certeza que será. Ok. Muito obrigada, professor Roberto. Uma boa noite, Álvaro, tudo bem? Muito obrigada pela Boa noite. disponibilidade em estar aqui presente conosco, né? Compartilhando um pouquinho do teu conhecimento, da tua experiência em telecom, que é bem ampla, né? E falando sobre esse tema que muito tem gerado debates, discussões, né? E ainda mais num período onde as consolidações voltaram à tona, como é esse ano, né? Eu acho que é algo sempre que gera muito interesse por parte dos alunos e do público em geral, né? É, Álvaro, você poderia, né, iniciar fazendo uma breve apresentação sua e depois já iniciar com o teu material? Com certeza, mãe. Bom, primeiro, começar agradecendo o convite a você, ao professor Roberto, a FISU. É um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouco aí da experiência, né? Acho que é um MBA especializado em telecom e é um tema bastante específico, mas espero poder contribuir aí com essa jornada, com um pouco de conhecimento para trazer aí uma noite de sabedoria, como o professor Roberto falou, né? Eu atuo no setor de telecom já há muitos anos. Eu comecei minha carreira trabalhando em
na área de telecom, né? Já há alguns anos atrás, não precisa ser tão específico, mas eu trabalhei na Telefônica, né? Na época em que ainda não era Vivo, então era telefonia fixa. E depois eu fui trabalhar na Nokia, fui para a área da saúde fazer M&A, depois eu voltei para a área de telecom na Algar, né? Algar Telecom e por último agora na Alaris já há 3 anos. E eu lembro que quando eu comecei minha carreira na Telefônica, a telefonia fixa ela era restrita, né, à parte de voz, né? A voz era o grande produto. Então, o tráfego de dados começou, né? A internet ainda estava ali engatinhando, iniciando, e a fibra ótica, ela era uma tecnologia, embora recente, nova na época, ela ainda era uma tecnologia muito distante da realidade. Quando você falava que da possibilidade de chegar com fibra na casa dos clientes, isso era um sonho muito distante, né? E hoje a gente tem aí um cenário maravilhoso, né, do ponto de vista de conectividade para o Brasil inteiro aí, né? Virtualmente temos um mercado hoje já praticamente saturado e isso possibilita o que traz, como você falou, Mônia, muito interesse para essa parte de aquisições, né? O famoso M&A, né? Mergers and Acquisitions, no sentido de que o crescimento orgânico do nosso setor aqui no Brasil, ele hoje é cada vez mais difícil, né? É raro você encontrar uma região no Brasil, tem algumas exceções, mas é raro uma região que você ainda não está fibrado, que você ainda consegue fazer crescimento orgânico. Então, realmente, o crescimento inorgânico, através das aquisições, se tornou a grande preferência das empresas. Ao mesmo tempo, o que a gente observa é que esse crescimento inorgânico ele começa a ser também uma, digamos assim, uma necessidade do mercado, porque o nosso setor, o setor de telecom, é um setor de alto investimento, né? E é um setor de ciclos. Então, a gente atravessa aí alguns ciclos. Hoje, estamos aí na maturidade do ciclo da fibra, mas a única certeza, ou uma das poucas certezas que a gente tem é de que a gente tem que estar sempre investindo, né, na rede, no nosso negócio, né? E também que a conectividade vai estar sempre exigindo, né? Quando a gente achava que 1 mega já era uma conectividade suficiente, o 10 mega virou, né, rapidamente o 100 e agora 1 giga e não para, né? E tem agora todo um mundo Uhum. novo aí de tecnologia, de inteligência artificial que faz com que a gente enxergue aí mais um ciclo grande aí de necessidade de conectividade. Então, acho que tem um bom caminho aí. Mas acho que para fechar a minha primeira fala aqui, para abrir um pouco para você, Mônica, o Uhum. grande objetivo da minha fala hoje é falar exatamente da questão das integrações das aquisições, né? Então, Uhum. eu costumo brincar falando que, olha, fazer o M&A é fácil, duro é integrar, né? Essa é a parte Aham. que é a parte menos fancy, né? Que gera menos apelo ali, né? As pessoas às vezes não se dão, assim, todo mundo fala transação disso, transação daquilo, os milhões disso, os milhões daquilo, e muita gente não presta muita atenção para esse pilar que é ali que é onde o jogo é ganho ou perdido, né? Você pode fazer a melhor transação, Verdade. mas se você não operar no dia seguinte, não tiver um bom plano e não fizer acontecer, você não consegue executar e aquele investimento que você fez pode vir por água abaixo. Perfeito. Não, realmente. Álvaro, eu estou aqui, compartilhei a primeira tela de abertura da sua apresentação. Não sei se você prefere compartilhar por aí ou que eu vá passando aqui. Não, tá ótimo, tá ótimo. Acho que eu acabei fechando aqui minha primeira frase, reforçando isso, né? Que o Aham, sucesso, na verdade, do M&A é a questão da execução, né? E perfeito. o que significa uma boa execução é o que nós vamos debater de agora em diante. Maravilha. Eu vou passando aqui, qualquer coisa, se você quiser que eu passe slide, só me avisa, então. Tá bom. Aqui, pessoal, é para gerar um pouco de provocação, né? É, de novo.
quando você tem, né, o que chama atenção na mídia, etc., houve tal transação, a Lares adquiriu uma determinada empresa, ou outro player adquiriu outra, né? Isso é o que chama atenção, mas a visão que a gente tem na Lares é de que isso é só a primeira fase, né, de um ciclo que é bem mais longo. Então, eu vou comentar com vocês um pouco dos bastidores aqui, do porquê, como que a gente consegue a brincadeira aqui, qual que é o molho secreto da Lares, né? O pessoal comenta muito no mercado que a Lares Aham. tem ali uma vantagem competitiva, vamos chamar assim, né? Ou seja, tem uma característica de fazer muito bem as suas aquisições. E eu costumo brincar também falando, mas não é pelos meus olhos bonitos aqui, né? Entre aspas, né? Na verdade, não tem muito a ver, tem muito a ver com a forma como a empresa está organizada, a visão que a gente tem e muita disciplina desde o início, que é o que eu Uhum. acho que o próximo slide vai falar, é exatamente essa questão, o valor do M&A, né? É, o plano é sempre muito bonito, né? Quando você vai fazer uma aquisição, você prepara toda uma análise financeira, você faz uma diligência, né? Prepara os números e fala, puxa, eu vou ter sinergia, eu vou conseguir crescer, e com isso aquele investimento que foi feito, né? Ele vai ter um retorno esperado, né? Mas, de novo, essa é a parte fácil. Vamos para o próximo slide. Quando a gente É. fala de, pode passar mais um. Certo. Eu ia até te fazer uma pergunta, mas vou Pois deixar não? você prosseguir. Aqui, o que Álvaro, define, na sua opinião, um bom deal, uma boa aquisição, né? Quando olha um provedor, né? O que você identifica, poxa, essa é uma aquisição boa de ser feita? Quais são os parâmetros? Bom, a gente costuma ter um foco muito grande na qualidade. Uhum, Então, muitas vezes é possível fazer negócios, vamos dizer assim, mais oportunísticos, né? De uhum, empresas que estão ali numa condição, vamos dizer assim, um investimento é menor, né? uhum, Mas a Lares ela tem uma filosofia de buscar o caminho, sempre o caminho correto, o caminho certo, né? E nunca buscar o uhum, atalho. Então, a gente está focado certo. em provedores que têm o pilar, né? São três grandes características que a gente busca numa aquisição. A primeira Uhum, o nosso negócio é um negócio de rede, né? De infraestrutura. Então, se a rede do provedor que a gente está buscando, ela tecnicamente ela está bem montada, ela consegue garantir, digamos assim, que a gente vai conseguir no dia seguinte dar um passo para frente, não um passo para trás, né? Porque às vezes acontece muito, você compra, quando você vai integrar, você descobre que, puxa, eu vou ter que, na verdade, fazer alguns ajustes aqui na operação para antes de pensar em crescer. Então, você acaba perdendo um pouco o time. Então, a importância da rede é fundamental, né? Você fazer uma boa uhum, diligência, a diligência ela não se limita à parte financeira, né? À parte contábil. Na verdade, quando uhum, a visão da diligência para a Lares ela bastante ampla. A gente tem a diligência financeira contábil, tem a diligência operacional, né? Que é ali onde a gente realmente gosta de entender bem a parte técnica, né? Como é que está a rede da empresa, como é que estão os fundamentos da companhia, né? No sentido uhum, operacional. A gente olha, obviamente, toda a questão jurídica, né, de documentação, isso faz parte também. E a gente olha também com o aspecto tecnológico, de sistemas, né, quão bem organizada essa empresa está, porque a gente já começa, no primeiro dia que a gente vai visitar uma companhia, a gente já começa a pensar como é que a gente vai integrá-la. entendi. É tão importante para a gente quanto isso. Quer dizer, a empresa tem qualidade, sim, e ela tem. Como é que eu vou conseguir integrá-la, né? Então, para fechar a parte da rede, a capacidade de crescimento que essa empresa tem, né? Uhum,
os fundamentos econômicos, né? Claro, sempre se ela tem uma empresa rentável e, Claro, e se isso faz sentido. Então, a gente tem uma disciplina bastante grande para buscar esses três elementos. perfeito. Muito obrigada, Álvaro. Deixar você seguir ali com o seu. Esse slide ele tenta mostrar do lado esquerdo aqui a gente tem, vamos dizer assim, o que é a tentação, né? O normal assim da gente olhar, falar, vou fazer a transação, vou fazer uma diligência, vou pensar Uhum, no, principalmente o grande foco dos M&As está em fazer a transação em si, né? Mas uhum, a parte poxa, agora tem um detalhe chamado integração, né? Então uhum, esse é um erro clássico, você deixar a integração como um capítulo secundário, adicional ou um detalhe, né? Na verdade, uhum, a integração é a frase que está ali no fundo, né? Ela não começa depois da aquisição, ela começa, como eu falei, até antes, né? Eu coloquei aqui durante, mas até antes da diligência. A gente, quando está visitando o provedor, a gente já está pensando, fala, puxa, uhum, como é que eu vou integrar essa companhia, né? E a integração que a gente pensa é uma integração plena, né? Então, uhum. a nossa visão é que você, obviamente, precisa ter uma tese de investimento, mas a diligência operacional ela tem que ser bastante ampla, né? Então, é Entendi. muito comum, Mônica, a gente ouvir de profissionais do mercado que atuam, assessores financeiros, né? Falam assim, olha, a Lares tem a diligência mais profunda. Na verdade, eles usam um termo um pouquinho diferente, mas vocês são chatos, né? Assim, a Lares é chata, é a empresa mais chata para comprar. Exato, mas eu acho que esse é o diferencial, porque realmente Aham, a gente olha todos os aspectos, né? A gente tem uhum, um mantra nosso aqui que a gente fala assim, a gente não pode ter surpresa, né? É claro verdade. que é impossível você, numa diligência que geralmente dura ali 2, 3 meses, você conhecer em profundidade a empresa é quase impossível. Mas o Uhum, importante é que você tenha uma visão geral e que o que é importante, você se antecipe, né? Você saiba fazer as uhum, perguntas certas e evite ter surpresa, né? Então, essa diligência, como eu falei, mais ampla, né? uhum, E o PMI é o Post-Merger Integration, né? Ou seja, a integração pós-negócio, pós-transação, né? Pós-momento em que você coloca as duas empresas a atuarem em conjunto. Isso tem que começar uhum, antes do closing, essa preparação, esse planejamento tem que começar antes do closing. E uhum, detalhes que são super importantes, né? A integração começa no dia 1. O que a gente quer dizer com isso? Todos os elementos têm que estar alinhados. O elemento número 1 de uma aquisição, imagina qual que é, Mônica? Quer arriscar? cultura? Exato, as pessoas, né? A cultura e principalmente o que está por trás, que é o elemento humano, né? Então, Uhum, assim, nossa a primeira página, a primeira lista do nosso caderno, né? Nosso book de aquisições, está comunicação. Um erro clássico quando perfeito. você faz um M&A é você fazer a transação, se importar em fazer, e às vezes você acaba divulgando, né? Na correria ali, poxa, assinei o contrato, divulgou, aquilo acaba indo para a mídia, e o funcionário da empresa que foi adquirido fica sabendo pela imprensa, ou porque você teve que contar um fato relevante, etc. Então, essa atenção aos detalhes e principalmente colocando as pessoas em primeiro lugar fazem muita diferença. Você dá a notícia da forma correta, no momento correto, faz muita diferença. As pessoas ficam sabendo, tem lá um kit com as informações básicas que elas precisam saber, né? Pode parecer Uhum. bobagem, mas a primeira pergunta que o funcionário faz mas o que é uma aquisição, né? E quem é a Olha só, aquisição? E como vai ser? E o que acontece comigo no dia seguinte? Eu tenho emprego, não tenho? Quem é meu chefe amanhã? Né? São eu coisas acho que tão esse é um simples dos quanto maiores isso. desafios, né? Eu acho que existe um mito, talvez até pela questão da mídia, de filmes, não sei, o pessoal pensar na aquisição, vou perder meu emprego, né? E Tá. normalmente, né, o cuidado que tem que ter para que não se percam pessoas importantes, eu acho que é um dos pontos cruciais, né, Álvaro, nessa situação. É isso. O que a gente costuma dizer na Lares é que a gente
você tem os dois lados, né? Não costuma, obviamente, uma aquisição, em geral, ela é feita de muitas mudanças, principalmente para a empresa que Claro. está sendo adquirida. Então, não adianta Uhum. você fugir da realidade e falar para as pessoas que não vai mudar nada, né? O Claro. que a gente costuma dizer é o seguinte: olha, a gente vai comunicar tudo para vocês. O importante é que vocês, funcionários, estão entrando num novo ciclo da empresa. A gente respeita muito o que vocês fizeram, tanto que a gente está Uhum. adquirindo a empresa, porque o resultado disso, né, é porque vocês são bons no Uhum. que vocês fazem, né? É uma mensagem tão simples quanto essa. E segundo, o que a gente costuma falar também é que, e às vezes é o copo cheio, meio vazio, né? Que é, olha, você foi Uhum. dormir funcionário da empresa X e acordou funcionário não só da sua empresa, mas de um grupo muito maior. Então, as possibilidades aumentam também, Uhum. né? A gente tem Exatamente. diversos casos dentro da Alaris de profissionais que ficaram com a gente através das aquisições. Na verdade, se você parar para pensar, no limite, todos nós viemos de aquisições, né? Porque a Alaris, Claro. ela é fruto já de 21 aquisições. Nossa. E para o bom profissional, né, acaba sendo uma oportunidade, né? Aquele profissional, porque acaba ampliando até o leque de opções para crescimento profissional para dentro da própria empresa, né? Exatamente. Então, voltando para o que eu estava falando, né? Assim, pessoas, Uhum. esse plano, esse PMI ali, o PMI, você precisa construir isso bem, pensar em todos os aspectos, né? E nós, como já Uhum. fizemos aí mais de 20 aquisições, eu costumo brincar assim, a Nossa. gente não. O nosso diferencial são dois. Primeiro, a gente já fez muito, mas segundo, a gente procurou sempre aprender com os erros, né? Então, assim, a gente admite errar, errar é humano, todo mundo erra, mas errar com Uhum. coisas que já aconteceram no passado, poxa, vamos evitar, né, gente? Vamos aprender com os erros. Uhum. E por isso que a Tá gente faz certo. esse book, e esse processo é super disciplinado, a gente está sempre incorporando. Cada aquisição nova Uhum. que a gente faz, acontecem situações novas, é normal, né? Ninguém é perfeito. Uhum. Mas essa disciplina de falar, puxa, na próxima eu também vou colocar aqui uma nota, né, dentro do meu procedimento aqui para evitar esse erro que aconteceu no próximo. Bacana. E Álvaro, já teve alguma situação onde vocês estavam numa DUI, por exemplo, de um dia onde os números eram favoráveis, né? Parecia ser uma excelente aquisição, e durante a DUI, você identificou, poxa, acho que o que parecia ser um bom negócio, na verdade, é melhor recuar, né? Já ocorreu essa situação, né? E como foi para você também, enquanto profissional, porque você tem toda uma empresa preparada para um deal, né? Todo um estudo prévio, eu sei o quanto isso demanda e primeiro, se isso já aconteceu e se ocorreu, né? Como conduzir isso tudo numa situação de DUI, assim? Bom, respondendo a tua pergunta de forma objetiva, sim, a gente tenta minimizar isso, Uhum, porque a gente já tenta aprender também com isso, né? Como esses casos acontecem, uhum, o ideal, vamos chamar assim, é que você descubra rapidamente, né? Você não quer perder tempo certo, nem seu e nem da empresa que está sendo adquirida, né? perfeito. E é uma tentação muito grande, porque você olha e fala assim, poxa, mas eu já estou conversando com essa empresa há meses. A gente já Uhum, acertou tudo, já tem a diligência, é só assinar o contrato. Pô, mas eu descobri uma uhum. questão aqui importante, técnica, né? Tem vários aspectos que às vezes Sim, acontecem. E você precisa ter muita disciplina e frieza de falar, não vale a pena seguir, né? aham, É normal da entendi. gente que está ser humano que a gente entra, a gente quer terminar, né? Mas assim Uhum, já aconteceu sim. Eu costumo fazer analogia, né, de como você olhar um carro, né? O carro está super bem do ponto de vista externo. Você abre o capô dele, que seria, nessa minha analogia, a disciplina. O motor está lindo, maravilhoso. Você coloca ele para funcionar, está tudo bem. Mas aí quando você abre a tampa do motor, você descobre que lá dentro tem problema. Então, são muitas camadas, né? E você só consegue fazer uhum, isso com muita disciplina e buscando ali todo o entendimento, né? Então, a gente... Eu costumo falar que o diabo mora nos detalhes, né? Mas realmente, uhum. assim, se eu tivesse que dar um conselho, vamos chamar assim, aqui na nossa conversa, nessa nossa palestra, né, vamos chamar assim, Aham,
os presentes é isso. Se atentem aos detalhes, tá? Esse é um negócio, é um business de detalhe. O detalhe faz muita diferença. Às vezes você está muito bem no todo, mas você precisa checar todos os pontos. E óbvio, você não consegue ser exaustivo o tempo todo, sempre, mas isso faz muita diferença. Uhum. Perfeito, entendido. Ótimo, Álvaro. Podemos passar É, para o próximo slide, acho que tem outras provocações. perfeito. Ah, olha só, onde os Aqui M&As falham. falham, a gente chamou aqui de silenciosamente, né? Assim, quais Uhum, são os aprendizados que a gente teve, né? A complexidade operacional, a gente às vezes subestima. De novo, a questão do detalhe. Você olha e fala, eu vou comprar uma empresa que tem RP de determinado fornecedor. Você fala, uhum, mas é o mesmo meu, é muito parecido, eu já fiz. Então vai ser tranquila a integração. Aí você fala, espera, vamos dar uma olhada em como é que está a base de dados dessa empresa. Às vezes é ótimo, mas a base de dados, ou os processos, a forma como essa empresa trabalha, você pode ter o melhor RP do mundo. Você não vai conseguir fazer. Aliás, você vai ter muito trabalho para fazer depois a integração. Porque primeiro você vai ter que arrumar a base de dados dele, deixar o cadastro, vamos dizer assim, redondo, para depois você fazer a integração, né? Então, assim, a uhum, gente tem profissionais do nosso time que são muito experientes nisso, já fizeram várias vezes isso. E aí volta uhum, aquela minha brincadeira que assim, a Lares é chata, né? Porque a gente vai lá no buraco do queijo, vai fazer aquelas perguntas mais chatas, né? Então, acho que esse é uhum, o dados ruim também aqui, um pouco do que eu comentei aqui do cadastro, né? Questão uhum, das redes que são, às vezes, muito heterogêneas. Você tem topologias que são divergentes ou você tem distintas arquiteturas. Isso é uma questão também que a gente tem que estar muito atento, né? uhum, Um erro que também a gente costuma cometer muito, também nessa questão de subestimar, é fazer conta e achar que aquela sinergia você vai conseguir rapidamente. Eu tenho rede naquela região, eu vou adquirir aquele provedor e vou fazer uma conexão com o meu backbone e vou economizar tanto já com 3 meses. Nunca é tão fácil quanto a gente imagina, né? é Então é importante verdade. você a experiência também, a gente caiu do cavalo algumas vezes com isso, a gente foi também ajustando essas questões, né? E a questão, assim, de ter um dono dentro do processo, que tem muito a ver com a disciplina da empresa, né? Isso é Uhum, fundamental. Como é que a gente está estruturado na Alaris? Os processos de aquisição, eles são liderados pela área de M&A, mas, em geral, a empresa inteira participa. Poxa, Álvaro, então vocês só fazem a questão? Quando eu falo a empresa inteira, a gente tem representantes das áreas, né? Então, por exemplo, na nossa uhum, área de TI, a gente tem um profissional que tem uma vasta experiência nisso, ele é um grande facilitador para fazer essa parte, e ele fica boa parte do tempo dele dedicado a esses processos. Então, como a gente está uhum, sempre fazendo aquisição, não, os processos que uhum, estão sendo em diligência, ele está atuando. Depois que a gente uhum, termina a diligência, ele está coordenando um grupo de trabalho para fazer a integração no dia seguinte, e etc, né? Então, ele está sempre, é um aham, ciclo, está sempre montando. Mesma coisa na nossa engenharia, né? Sempre tem pessoas-chave lá dentro, pessoal técnico, né, que está uhum, ajudando a gente a fazer acontecer. Na área comercial, a uhum, mesma coisa. Poxa, se a gente comprar essa empresa, o que que a gente pode esperar no dia seguinte, do ponto de vista de vendas, de crescimento, e etc, etc. Em todas as áreas a gente tem esse accountability, né, o envolvimento da empresa como um todo, mas sempre sobre a gestão da área de M&A. uhum. E vocês integram, você falou bastante de sistema, de base de dados, vocês integram num sistema único, não necessariamente CNPJ, né? Porque eu sei que algumas, eu vou chamar de integradores, mas algumas empresas, né, que costumam fazer aquisições, ou mantém o CNPJ, mas mantém principalmente o sistema legado. Então, você tem N empresas adquiridas, mas manter isso no tempo é muito difícil até para conseguir consolidar essas informações. Vocês reúnem, fazem um tombamento de fato, Álvaro, então.
Sim, sistemicamente falando. a gente não tem camadas de sistemas, a gente tem um sistema único, o nosso CRM, né, o nosso ERP, todos os nossos processos são únicos. Então, a gente tem um plano, né, no momento em que a gente começa a diligência, veja, o escopo da nossa diligência ele é metade para fazer o deal e a outra metade é como é que eu vou integrar. Por isso que ela é uma Entendi. diligência tão mais complexa, né, mais profunda. Mas isso traz essa vantagem, né, de que a gente já tem, né, um plano bem desenhado e no momento em que a gente começa a integração, desde o primeiro passo lá, que é envolvendo pessoas, etc., etc., a gente tem um plano de dia a dia ou semana a semana. Dia a dia é exagero, mas a gente tem semana a semana mapeado quais são as atividades para cada área, o que é que vai ser feito em cada área. Então, isso dá um bom controle para a gente ali de PMO, né, de Project Office, para fazer a gestão de todas essas tarefas. E respondendo a tua pergunta, a gente integra direto no nosso CRM, né? E a gente não tem deixado passar mais do que 4 meses. Tá? A última aquisição, que foi a IPNET, uma empresa que fica na região de Sorocaba, a gente fez em 4 meses a integração, né? Então, foi em tempo Nossa, recorde. E, de foi novo, mesmo. não é que o time de TI descobriu depois que a gente fez a aquisição e, poxa, em 4 meses eu tirei o atraso. Não, ele começou a trabalhar com a gente desde o dia 1 da diligência, quando a gente Entendi. assumiu a empresa, já tinha todo um plano, o trilho já estava desenhado, montado, a gente colocou aqui, fez as conexões e seguiu. É, de novo, né, essa esteira, o fato da gente fazer muito, em todas as áreas, os aprendizados vão se acumulando. E até o conhecimento de diversos CRMs também, né? A gente já tem ideia de quais são, vamos dizer assim, as questões mais críticas de um CRM e de outro. Como os nossos processos estão todos integrados, Mônia, você tem todos os macroprocessos da companhia rodando dentro da Lares. No momento em que eu chego com um elemento novo, que é uma nova empresa, uma aquisição, e eu faço essas conexões, bom, já está tudo, vamos dizer assim, tombado, né? Que vamos usar esse tema, e a gente consegue operar usando. No dia seguinte, vamos dizer que a gente faz a integração, a gente já tem todos os indicadores no padrão da Lares, né? Todas Poxa, as informações gerenciais já dentro dos critérios que a gente usa, né? Então isso facilita muito, né? Em muito, é paralelo, verdade. você vai integrando a parte cultural, que é uma coisa que a gente não acabou não falando muito, mas além da comunicação, a gente tem ali uma manutenção, esse público que a gente recebe, a gente acolhe, né? Então a gente costuma fazer uma comunicação e na primeira oportunidade a gente vai se apresentar para eles. A gente faz geralmente um evento presencial, a gente tenta levar o maior número possível de executivos para que eles conheçam, né, quem que é a Lares, que as empresas são feitas de pessoas. Então é importante as pessoas estarem lá fisicamente e um exercício que a gente sempre faz também é quem vai ser meu chefe. Então a gente põe lá o organograma da Lares e embaixo o organograma da empresa e a gente mostra as conexões. Olha, você Entendi. que responde hoje para essa pessoa que é um gestor de TI, por exemplo. Agora, esse gestor está aqui nessa estrutura e o chefe dele está aqui, essa pessoa está a foto dele aqui. Tá. Então, a pessoa já Então, fala, as opa, pessoas se enxergam, já, né? As pessoas se enxergam, isso é muito bom. já entendi minimamente como é que a coisa funciona, né? Então, de novo, você tem toda a parte hard, né, de processo e a parte soft de pessoas andando em paralelo. Uhum. E nessa questão de pessoas, o que que você entende como sendo o maior desafio? Eu também tenho acompanhado um pouco alguns processos e acompanho há algum tempo já, também atuei junto em processos de M&A, e eu via muito a questão cultural, né, e um apego bastante a processos como sendo não uma dificuldade, digamos, mas um desafio muito grande a evoluir, né? E na sua experiência nessa parte cultural, o que tem sido o principal desafio? Em geral, o desafio é a gente eu não diria nem comunicar, mas convencer as pessoas a conhecerem aquela nova realidade, né?
porque entendi. é muito comum o ser humano ser resistente à mudança, né? Isso Uhum, é de nosso, não é, algo específico de um ou outro profissional, é algo que é inerente da gente, né? A gente tem, você sai de manhã, todo dia para ir trabalhar, segue uma rotina, e aí quando você encontra lá uma obra, a tua rua está interrompida, você tem que fazer um desvio, você já fica bravo, né? Pô, essa obra está me atrapalhando. É mais ou menos isso. A mudança mental, ela é dura, dolorosa, né? As pessoas não querem, uhum, querem continuar fazendo o que já faziam. Então, o nosso trabalho é um trabalho de tentar mostrar para elas aqui em que é a Lares, como é que as coisas funcionam uhum, e principalmente que elas, vamos dizer assim, consigam fazer o D para. O D é onde eles estavam, para o para, que é a realidade nova. Né? uhum, Então, isso é um trabalho. A gente tem uma gestão de mudança, né? uhum, Isso é interessante, porque a Lares ela é resultado, como eu falei, de diversas aquisições, né? Então, em um uhum, determinado momento, 4 anos atrás, que foi o momento quando a gente decidiu criar uma marca única, nós, como operação, nós tínhamos diversas marcas, né? E o nome uhum, corporativo diferente de Alaris, a gente era um outro nome. Então, no momento em que a uhum, gente falou, não, precisamos não só uma empresa única, mas uma marca perante aos clientes única também. A gente fez toda uma gestão de construção da marca, de construção da cultura, dos nossos valores, de quem que a gente quer ser. Então, esse caminho foi bem pavimentado. E aí o uhum, desafio vamos dizer assim, não diria provar, mas convencer mesmo as pessoas a conhecerem, né? E eu, obviamente, sou uhum, suspeito, porque eu sou grande fã da Lares, né? Acho que é uma uhum, empresa maravilhosa para trabalhar. Não é perfeita, não existe mundo perfeito, mas assim é feita de pessoas que querem, que têm muita vontade de fazer acontecer uhum, e entregar resultados. E os últimos anos têm mostrado isso, né? Então eu como uhum, gestor de telecom, desculpa, de M&A, uhum. o M&A ele é central dentro da Lares, é ele que faz as coisas acontecerem. Então é uma conjunção de fatores positivos aí. Essa questão que você tocou agora também, até queria ter comentado lá no começo, mas você tem um histórico, né, de grandes empresas, Telefônica, Nokia, Algar, né, e a sua ida para Lares ali em 2023, né, com uma característica mais de provedor regional, não tão de grande operadora, era uma mudança bem significativa, né? E o que que te motivou a buscar a Lares, buscar um provedor regional e não continuar na linha de grandes operadoras, né? Enquanto profissional, o que te motivou isso? Eu acho que foram dois fatores, né? O primeiro é um pouco do que eu acabei de mencionar, que é, o M&A na Lares ele é core, né? Ele é central na Uhum, estratégia. Então, entendi. ele não é algo secundário de falar, se der, a gente faz M&A, vamos tocar um negócio Aham, aqui. Mas assim, precisamos ter uma área de M&A, porque se pintar oportunidade, a gente faz negócio. Não, na Alaris a gente precisa fazer M&A porque é o é a core. estratégia da Alaris, né? Então, isso me Sim. motivou muito, juntamente com essa vontade de estar sempre aprendendo com os erros e melhorando, né? Que é tudo isso que eu venho comentando há pouco, né? E segundo, eu acho Uhum, que é uma questão muito de fit, né? Ou seja, encaixou bem ali. Eu uhum, me encaixei bem com as pessoas, com a cultura da empresa. A gente tem um uhum, acionista que é um investidor fora do Brasil, um investidor americano, especializado uhum. em telecom. Então, eles entendem desse negócio, contribuem bastante. É um Olha, trabalho muito agregador, está todo mundo remando na mesma direção, né? Sejam os uhum, executivos, sejam os acionistas, né? Que uhum. estão representando os investidores. Então, a gente tem um grupo de trabalho muito unido e pessoas que pensam parecido e que têm gana de fazer as coisas acontecerem. Então, isso é muito legal. Que bacana, é interessante ouvir isso, né? Já tive a oportunidade de, em alguns momentos, ter contato com a equipe da Lares e realmente isso fica bem nítido a sinergia, digamos assim, das pessoas, né? Como todos falam a mesma língua, né? Isso é bacana de ouvir, Álvaro. Muito bacana. O que eu falei bastante aqui sobre esses aprendizados, né, que eu acho que no próximo Uhum, slide traz um pouco disso, né, sair um pouco do conceitual, se você puder passar, que eu acho que eu queria mostrar para vocês, né, é aquilo que eu estava comentando, assim, você
precisa ter uma boa tese de investimento, que eu chamo, é assim, você, poxa, eu vou comprar esse provedor por quê? Por causa desses motivos aqui, porque ele tem essa característica, porque ele está numa região que faz sentido, porque vai ter sinergia. Ok, preciso fazer uma due diligence profunda, como eu Uhum. falei, né? E já preciso começar a preparar a integração, né? E aí Uhum. o signing ou o closing, ele se conecta muito com isso, porque eu tenho que pensar já nessas questões desde esse momento, né? Os contratos que a Uhum. gente faz são contratos customizados. É muito comum a gente pedir colaboração das empresas que a gente está adquirindo para Uhum. quando eu preciso separar a data do signing do closing, né, por questões Uhum. de fazer por algumas necessidades, ou seja mercadológica, seja regulatória, a gente usa aquele tempo entre o signing e o closing para afinar o facão, vamos dizer assim, antes de colocar a Uhum. coisa. O facão no sentido de executar, né? A ferramenta, deixar a Uhum. ferramenta pronta para entrar. Então, até nisso a gente cuida. E aí, quando você começa Uhum. com o Day One, você já tem a coisa bem planejada, né? Então, assim, Uhum. isso é, é a nossa filosofia. A gente brinca, né? Assim, está escrito ali no fundo, né? Nosso plano de Uhum. integração, ele não é só um cronograma ali, ele realmente ele foi pensado em cada detalhe, né? Para reduzir Uhum. risco, para trazer a sinergia, e para executar o plano que a gente precisa fazer. Entendi. E Álvaro, o MBA, né, ele é voltado para gestores. Então, estamos abrindo, né, iniciando agora a segunda turma, mas já tem uma que está quase finalizando, né, e também sou professora em disciplina principalmente de orçamento e custos, né. E tem tanto proprietários de provedores, tem gestores, tem diretores na área financeira, na área operacional. E uma discussão que tive com os alunos há algum tempo atrás, todos estão procurando se organizar, mas tanto alguns proprietários, às vezes alguns diretores, olha, teria a intenção, né, de buscar um grupo para uma aquisição ou algo nesse sentido ali na frente, mas a sensação é de que nunca está pronto. Ah, eu não estou organizado, quem sabe daqui um tempinho, deixa eu organizar a casa primeiro, né? Mas conhecendo também o mercado como um todo, provedores, eles cresceram muito rápido e é muito difícil ainda, né? Apesar de muitos estarem mais organizados, ter uma organização onde você está com a contabilidade toda em dia, né, com tudo organizado. Você, né, estando do lado de quem adquire bastante provedores, como você vê essa questão, né? Quando essa organização seria um impeditivo para uma integração, como você está falando agora, e quanto disso talvez seja um pouco de mito ou receio, né? Aquela questão, nunca, né, quando eu estiver pronto eu vou, mas esse quando estiver pronto nunca chega, né? Sim, é bem comum ouvir isso, né? É. Mas eu acho que eu costumo falar o seguinte: a parte financeira, ela é reflexo, né? Ela é uma consequência. Quando o Uhum. provedor está muito bem, vamos dizer assim, financeiramente, ele está com uma boa lucratividade, ele tem bons números, isso é reflexo exatamente dessas outras questões, né? Significa que ele está bem organizado, que ele Perfeito. está. Isso em geral, né? A gente passou ali Uhum. por alguns picos de mercado, né? Uhum. O nosso setor ele ficou ali pelo menos uns 3 anos, 4 anos ali do pré-pandemia e durante a pandemia a gente teve uma antecipação de demanda muito grande, né? De repente está todo Uhum. mundo em casa precisando de banda larga, com fibra, com internet de alta qualidade no Brasil inteiro, assim, para ontem, né? Então essa demanda Aham. é uma demanda que ela já vinha acontecendo, mas ela foi toda antecipada, né? Então a gente Uhum. gerou algumas distorções, quem estava bem posicionado surfou essa onda, vamos dizer assim, né? Subiu rápido e agora a coisa Aham. entrou numa normalidade, né? Então, eu acho que isso Certo. faz muita diferença, os aspectos que você falou, Uhum. porque a gente agora tende a cada vez mais ter um mercado mais andando de lado, né? Existem algumas ilhas de Uhum. crescimento ainda no Brasil, mas elas cada vez mais são exceção. O crescimento Uhum. orgânico, como eu falei, ele é minimizado. Então, o diferencial passa a ser exatamente
esses pilares aí que você mencionou, né? Você está bem organizado, você ter toda a tua, não só a Perfeito. contabilidade, mas todos os teus processos principais desenhados, uma boa gestão, isso cada Uhum, vez mais vai ser mais importante. E eu costumo brincar uhum. também quando ando de provedor, Mônica, falando assim, olha, para mim, eu nem preciso te convencer que você precisa fazer isso. Talvez a tua esposa te convença, ou o teu marido te convença que seja o seguinte, você precisa que a empresa rode sozinho, né? Um bom Aham, provedor é aquele que o dono nem precisa estar mais presente, nem você faz as perguntas para ele e fala assim, puxa, eu preciso ver com a minha equipe. Isso é um bom sinal. É sinal de que a empresa roda sozinha, que ela aham, já tem bons processos, né? Quando a coisa certo. depende de uma pessoa só, ou de poucas pessoas, é mau sinal. Uhum, perfeito. Álvaro, olhando também, trabalho bastante com os alunos na parte financeira, né? E nós buscamos sempre benchmarks de mercado para identificar qual é a média de lucratividade, né? O EBITDA, apesar do EBITDA não ser um sinônimo de uma empresa saudável, ele é um forte indicativo quando ele não acompanha o mercado. Quer dizer que você está com alguma coisa mais no operacional que requer um olhar, né? E 3, 4, 5 anos atrás se via bastante provedores também com EBITDA de 45, né, 40, 45%. E o que eu ouço muito até dos alunos, eles dizem, Mônica, EBITDA de 45, 50% é coisa de companhia grande. E aí eu insisto com eles, não, gente, se a gente fizer um bom processo e organizar, é um equilíbrio que busca, né? Você tem que ter rede, você tem que poder popular essa rede, tem que ter controle nos seus custos, tem que ter um processo que segure. E você olhando provedores nas aquisições, né? Pegando provedores de 15, 20, 30 mil assinantes, até 100 mil assinantes, como você vê o provedor com tem possibilidade de atingir uma margem de 40 a 45? Olha, eu acho que primeiro a gente tem que fazer uma ressalva grande sobre o que é o EBITDA, né? Porque existe, o nosso setor, Perfeito. eu brinco falando que o EBITDA cada um tem o seu, né? É Porque, verdade. porque existem diversos critérios que são interpretados por uma empresa ou por outra. É Claro. difícil, até as empresas maiores, provedores maiores que divulgam o resultado, isso Uhum. inclusive já foi debatido, né, pela mídia, especialistas falando assim, olha, vamos fazer uma conta de EBITDA menos CAPEX que talvez seja melhor, porque o EBITDA e o CAPEX eles se Sim, misturam muito ali, você tem tem norma que juntar. contábil e IFRS Uhum. 16, que um interpreta do jeito do outro. Eu já vi provedor me mostrar o EBITDA dele, que ele tinha 90% dos funcionários dele eram CAPEX, porque ele estava interpretando Não, o poste, gasto de poste. Ele dizia que era CAPEX. Falei, uhum. gente, calma, Não também não é tem assim, como. né? Então, tá bom, então vamos analisar teu EBITDA menos CAPEX, né? E aí ficou, Uhum. ficou menos confuso, porque essas duas linhas se misturam muito, né? Mas dito isso, eu acho que você ter margens saudáveis são ali dos seus 45, né? É, eu não acho que o 45 é um número mediano, mediano não no sentido de ser Uhum. ruim, mas que ele tem que estar dentro daquele horizonte ali, É né? possível. Então, sim, mas isso Uhum. depende de vários fatores, né? O ticket Claro. médio eu acho que é o que mais impacta, né? O segundo é qual Perfeito. é o mix, qual é o mix de B2C e B2B que você tem. Então, é comum a Uhum. gente ver operações que têm B2B mais significativo, que é uma operação que, embora mais rentável, tem uma característica muito diferente, que são contratos de curto prazo, com grandes ciclos, Uhum. ciclo de venda longo, e aí eu costumo Uhum. brincar, né, a Alaris, por exemplo, é uma Alaris que o nosso foco é residencial. A gente tem um excelente B2B, a gente investe muito no nosso B2B, mas a nossa estratégia principal é o cliente residencial, né? Uhum. Então, é super comum a gente ver essas questões fazendo muita diferença ali nos provedores. Perfeito. E Olha, minha sugestão desculpa, vamos olhar o próximo slide, vamos que aí a seguir? gente já Uhum. consegue fechar aqui Claro, alguns concluir. pontos que eu deixei em Isso. aberto, né? Eu acho Perfeito. que, não, assim, a gente falou um pouco da integração. Eu queria Uhum.
reforçar aqui, meio que já puxando para o final aqui das mensagens principais que eu tinha, quais Claro. são, o que é, vamos dizer, a receita, né, entre aspas, do sucesso aqui, né? É você Uhum, ter o que eu chamo de governança forte, é exatamente essa visão e essa disciplina, né? Você uhum, fazer, se garantir que aquele plano ele vai ser bem executado. E muitas vezes é difícil você é, colocar isso para funcionar. Você precisa, a prática faz a perfeição, né? Então, uhum, assim, você ter esses critérios, né, para fazer a integração bem definidos e colocar as atividades que são mais críticas, né, priorizá-las, isso é fundamental. E aí, alguns clichês, né? A execução precisa de muita disciplina e sobreviver às tentações do dia a dia ali, de falar, isso aqui já está praticamente pronto. Não, você precisa ser meio chato mesmo, meio uhum, meticuloso ali de garantir que tudo foi cumprido, né? E acompanhar, obviamente, as métricas, né? E, por fim, meu último slide aqui, só para fechar o próximo, acho que, assim, a conclusão geral, né? Assim, o M&A é um tema que costuma fascinar, né? As pessoas sentem muito interesse nesse tema, mas ele é feito realmente de muito suor e muito ranger de dentes, assim, no sentido de horas de trabalho, disciplina, né? Não adianta você só focar o teu esforço em fazer o negócio, você tem que pensar como é que ele vai funcionar no dia seguinte, né? Garantir que as áreas dentro do provedor, quando você for fazer uma aquisição, as principais áreas participem da diligência, entendam o que você está fazendo, né? E carregar isso como um processo, né? Então, assim, uhum. quanto mais de investimento no estilo de foco você colocar na integração, melhor vai ser o retorno, mais bem você vai fazer e você vai ter mais vontade de fazer mais M&As, né? É Uhum. muito comum a gente ouvir diversos casos aí de mercado de M&As que não dão. E eu diria que a grande maioria dos problemas está aqui nessas questões que a gente falou hoje. Perfeito. Muito obrigada, Álvaro, pela contribuição. Foi uma conversa bastante construtiva, né? Bacana a gente ter o contato, né, com profissionais que de fato aplicam esses conceitos, trazem um pouco do mundo real para dentro da academia também. Né? Mais uma vez, obrigada pela disponibilidade. Sei como tua agenda também é bastante ocupada, né? Agradeço em nome da Imagina, eu que FISUL, agradeço. né, dos alunos também, né, e falar também para o pessoal que está assistindo, como o professor Roberto falou lá no início, né, a segunda turma, as aulas regulares iniciam agora em junho, né, hoje foi nossa palestra inaugural, as inscrições elas continuam abertas até o final do mês de junho, né, e vamos seguir então aqui com a segunda turma do MBA em gestão para telecom, né? Nosso primeiro MBA aqui no Brasil focado para a gestão no mercado de telecom, né? Muito obrigada. Muito, muito bom, Professor imagina. Roberto, Eu, não, eu que perdão. agradeço. Foi excelente a oportunidade aqui. Espero que tenha Uhum. contribuído aí para, como você falou, trazer um pouco. Eu trouxe aqui algumas questões que são, vamos dizer, mais acadêmicas, mas tentei trazer bastante a prática aqui para enriquecer o debate, né? Não, sem dúvida. É isso que enriquece, é isso que a gente busca no MBA também, né? Com vários professores de mercado, porque é a união da academia com a prática, né, que acaba construindo e enriquecendo tudo. Muito bem. Bom, muito obrigado. Eu aprendi bastante aqui, estava prestando bastante atenção nas questões que a Mônia colocou, penso que bastante pertinentes, né? E também, Álvaro, a gente percebe que você de fato domina e muito bem, né, esse assunto, não só pela posição que você ocupa, mas por toda essa experiência, né, ter passado por tantas organizações que têm destaque no setor, e agora, então,
E agradecer também os demais que estão aqui conosco, né? E como diz a professora Mônia, convidar aqui, enfim, o nosso MBA é um MBA inédito, que traz uma grande contribuição para quem está no setor, tá? E nos procurem, tá? No nosso site www.fisul.edu.br. Nós temos as informações do MBA, mas se caso precisarem, a gente pode passar o contato e a professora Mônia pode tirar dúvidas e complementar informações. Eu que agradeço, professor. Fico à disposição e boa sorte aí. Vou reforçar o que vocês falaram. Quem não fez a inscrição ainda dá tempo, né? Isso. Obrigado. Exatamente. Muito Boa obrigada. noite, Uma boa boa noite noite a a todos. todos. Boa noite a Um abraço. todos. Até mais. Tchau.